Boa noite, a paz do Senhor. Olá. Com grande alegria, novamente, nessa noite, reunidos em torno da Palavra de Deus. Muito obrigado você que participa ao vivo, muito obrigado você que participa num futuro próximo, quiçá num futuro distante, ouvindo essa palavra, buscando a Deus cada vez mais, para que você possa colocar em prática a sua palavra. Boa noite, Luiz Fernando. Ele sempre entra. Tudo bem? Meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira. E o meu é Renata Wolf Ferreira. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica, sob a orientação espiritual do pastor Antônio Carlos Miranda. E essa é uma reunião de célula, um ministério que Deus nos abençoou. E antes da pandemia, essas reuniões aconteciam presencialmente aqui em casa, e Deus nos proporcionou que isso continuasse por meio dessa rede social. Amém? Por isso nós estamos aqui, contentes, felizes, contentes em compartilhar aquilo que o Espírito Santo nos diz durante a semana, durante o dia que antecede essa reunião, nos incomoda para anunciar a palavra de Deus cada vez mais. Amém? Amém. Boa noite a todos que entraram. Edgar, a Cíntia, a Fê Bernardo. Quem mais aí, Alexandre? Vai lendo aí. A Tiago. Cíntia, aqui está o Tiago. Amém. Vamos lá? Faz a oração inicial, então? Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos orar então para iniciarmos a nossa reunião. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra é viva. Muito obrigado, Deus, porque todos nós que estamos aqui nesta noite reunidos é porque acreditamos na sua palavra, é porque acreditamos no seu poder, é porque confiamos no Senhor, é porque sabemos, Deus, que somente a fé em Jesus Cristo é que nos abrirá as portas para a eternidade. Amém. Muito obrigada, Jesus, por esse momento tão precioso contigo. Amém, Senhor. Contigo, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos que estão do outro lado da tela. Amém. Semana passada nós tivemos irmãos até lá de outro país, né? Da cidade de Orlando, da Flórida. Muito obrigado, Deus, porque esses meios de comunicação têm sido bênção para alcançar pessoas ao redor do mundo. Amém, Senhor. E nós queremos, Deus, continuar sendo instrumentos nas tuas mãos. Usa a vida do seu servo Alexandre nesta noite, Pai, Amém, e Senhor. fala conosco. Amém. Nós oramos e te agradecemos. E se porventura, Deus, tenha alguém do outro lado da tela que esteja triste, preocupado, aflito, Deus, toca no coração dessas pessoas agora. Amém, que eles Senhor. possam, Deus, ouvir atentamente, que a mente deles possa estar aberta e o coração também, para ouvir a tua voz, Deus. Porque Amém, quando Senhor. nós ouvimos a tua Coração voz, receptivo. o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor transforma o riso em alegria. Amém. E nós cremos no teu poder. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 A dona Sueli. Eliseu? Não dá. Sofia. A do lado de Sofia Jundiaí. É a Sofia que tá com a Bia e com a... Sabia, entrou também. E com a Babi. Boa noite, Sofia, querida. Bom. Sofia que fica dando coraçãozinho. Inclusive, nós vamos pedir para vocês, antes de começar a reunião, se vocês puderem compartilhar essa live para outras pessoas assistirem, nós, e com certeza Deus agradece, porque através do compartilhar de vocês, outras vidas são alcançadas. Amém. Amém? Bom, na semana passada, nós comentamos a respeito do que realmente se trata o Evangelho, né? Sim. O que são as boas novas anunciadas por Jesus Cristo, com quem nós reconhecemos que é o único e suficiente Salvador, e quando ele nos ordenou, deu o dever, o ide,
para pregar o evangelho a todas as nações, todas as nações, compartilhando essa palavra que edifica, que transforma, que busca realmente uma maior intimidade com Deus. Hoje um contraponto da palavra da semana passada. Nós falaremos de distrações. Você já deve, ter percebido que muitas das vezes nós focamos algo, temos determinado objetivo, mas no meio do caminho para atingir esse objetivo, algo nos distrai. E aqui hoje a gente não vai falar só do ilícito, do pecado que distrai e que nos afasta de Deus. Muitas das distrações também acontecem com coisas lícitas, com situações prazerosas, com situações permitidas, em que não há uma proibição propriamente dita. Amém? Amém. Desde o início da criação, o plano de Deus era compartilhar sua vida com a humanidade. Desde o início, ele criou o homem e a mulher para compartilhar, para comungar, para ter intimidade. Consequentemente, permitir que as pessoas desfrutassem da alegria dessa intimidade, Sim. da alegria dessa comunhão. Por isso que nós fomos criados, para compartilhar. Então, nós fomos criados para buscar isso. Deus criou para que nós realizássemos isso. Nós comentamos semana passada, nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência carnal. Amém? Amém. Então, se nós fomos criados isso para no espírito buscar Deus, e Ele nos permitiu que nós compartilhássemos isso com Ele, Ele, dentro da sua grandeza, da sua ilimitação, do seu poder, Ele busca isso também, porque esse foi o fim da sua criação. O que tem nos impedido de alcançar isso? Amém? Amém. E hoje nós iniciamos com a leitura do texto que está em Lucas 10, de 38 a 42. É uma passagem conhecida, que é quando Jesus visita as irmãs Marta e Maria. Veja só o que diz a palavra de Deus. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Amém. Então, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária, diz a palavra de Deus. Então, nós temos duas irmãs que estavam no mesmo ambiente de Jesus. Uma sentou aos pés dele e ouvia. Naquele momento, mantinha um relacionamento. Manteve uma conexão com Jesus naquele momento. A outra, a Marta, apesar de bem intencionada, bem intencionada em preparar algo, imagino, para Jesus, um prato, preparar um ambiente provavelmente limpo para Jesus, com várias tarefas da casa, com muitos afazeres, ela se distraiu. Ela não percebeu que o importante era a conexão com Jesus.
Provavelmente elas tinham conhecimento que Jesus andava pela região toda pregando. Tinham conhecimento de que Jesus não permaneceria na casa deles por muito tempo, né? Sim. E ela ainda assim destoou da sua irmã em procurando realizar, executar tarefas e não dando atenção, não focando realmente naquilo que era necessário, que era o mais importante. Amém? Amém. Então, como nós dissemos agora há pouco, o homem foi criado para buscar a Deus. Para se relacionar com Ele. Exatamente, o homem foi criado para isso. O propósito final é buscar a Deus. Então, quando a gente lê a passagem que está em Êxodo 5, que é uma passagem bem conhecida, que o rei, né, o rei do Egito, respondeu a Moisés e Arão. Né? Moisés e Arão foram solicitar ao rei que disponibilizasse ou autorizasse que o povo de Israel fosse a determinado lugar para adorar a Deus. Esse versículo que o Alexandre está citando está em Êxodo 5, versículo 4. Diz assim: o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês estão impedindo de trabalhar. Aí o 9 diz assim: aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido às mentiras. Como nós dissemos no início, há coisas lícitas que nos distraem. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Rê. Há coisas lícitas que nos distraem. Boa noite, Yuri. No caso do Marta e Maria, Marta se preocupou com os afazeres do lar. Aqui, o povo de Israel já estava sob o domínio do faraó. Nessa ocasião, o povo já era escravo no Egito. Já tinha passado o momento de José, em que José liderou todo o Egito e mantinha confiança com o faraó da época. Mas depois do falecimento de José, passou um bom tempo, aquela situação não perdurou e o povo foi lançado à condição de escravo. Só que eles tinham o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o nosso Deus. E falando para Moisés e para Arão, Deus falou: vai com o povo até o determinado lugar no deserto que eu quero que o povo me adore. E para eles não descumprirem a lei, o domínio, eles foram pedir isso para o faraó. E o faraó que disse, olha como o inimigo, ele distorce as coisas. Ele disse assim: por que? Voltem ao trabalho. Por que vocês tentam distrair o povo de suas tarefas? Quer dizer, o inimigo subvertendo a ordem das coisas, dizendo: não, vocês não precisam se preocupar com a adoração de Deus. Vocês vão se distrair com isso. O importante é vocês trabalharem aqui. O importante é vocês serem meus escravos. É o inimigo alienando, o inimigo afastando o povo do verdadeiro propósito para que nós fomos criados. Amém? Amém. E qual foi a consequência daquele pedido? O faraó disse: aumente a carga de trabalho deles. Para que não tenham tempo de adorar ao Senhor. Exatamente. Então quer dizer, ele impôs, ele determinou o aumento de trabalho, ou seja, uma distração, um aumento de tarefa, de serviço, para que o povo, entre aspas, não mais se preocupasse em adorar a Deus. E isso tem acontecido nos dias de hoje, né? Sim, sim. Vocês podem observar, a gente corre tanto atrás de tantas coisas e sobra pouco tempo para a gente ter intimidade com a Bíblia, para a gente orar, para a gente buscar a Deus, né? E Sim. isso tem sido uma estratégia do inimigo mesmo, de lançar coisas para a gente fazer. Isso já acontecia lá no livro Êxodo, e acontece até hoje.
Então nós temos que ficar com os nossos olhos abertos, né? E colocar prioridades nas nossas vidas, né? Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer quando nós acordamos é agradecer a Deus, é orar, é ler a Bíblia, para que o nosso dia seja muito melhor e para que não seja roubado de nós esse tempo de intimidade com Deus. Exatamente. E nós estamos falando, né, nessa época, de um ambiente em que havia escravidão. A liberdade era totalmente cerceada pelo faraó. Sim. Ao contrário de hoje. De hoje, que temos liberdade. Hoje nós temos liberdade, graças a Deus. Para nós, dentro da nossa autonomia, decidirmos o que realmente, as tarefas que nós cumpriremos ou não. Amém? Sim. Amém. Então, naquele momento, como nós dissemos, a liberdade era restrita do povo. Só que aí, com o plano de Deus perfeito, né? Todos sabem que Israel foi conduzido à terra de Canaã. Foi retirado o jugo, foi retirado da escravidão. E Deus levou o povo para um lugar de adoração. Amém. A terra de Canaã era para livrar o povo da escravidão, que naquele momento era um povo oprimido, né? E para levá-lo para um lugar em que, afastada a escravidão, eles teriam liberdade para quê? Dentro do estilo de vida e dentro da obediência em que Deus exigia do povo, adorá-lo. Adorar a Deus. Adorá-lo. Então, não tenham dúvida de que ainda nos dias de hoje, o inimigo, ele tenta te escravizar. Só que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós estamos libertos disso. Amém. Como nós dissemos na semana passada, o objetivo do Evangelho. Amém? Amém. Então nós somos livres. Principalmente no Brasil, porque ainda existem países onde o Evangelho não pode ser livremente lido, né? Falado, sim. né? Mas nós temos toda a liberdade, nós podemos ter mais de uma Bíblia nas nossas casas. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, né? Exatamente. Então, como nós dissemos na semana passada, a gente tem que olhar para a obra de Cristo na cruz e entender que Ele nos livrou da escravidão. Ele nos livrou da escuridão do pecado. Ele nos livrou, ou Ele nos concedeu a possibilidade novamente de manter a intimidade com Deus. Amém. De buscar a intimidade de Deus. Amém? Como diz as Escrituras em Colossenses 1:13, Ele nos resgatou do poder das trevas. Ele quem? Jesus. E nos trouxe para o reino, de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Então nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados dessa situação de escravidão que o inimigo nos impõe. Hoje, nós não estamos falando mais da época do Egito, que havia uma escravidão real, fática, de trabalho. Hoje não. A escravidão, ela está na nossa mente. A Renata escreveu ali, as pessoas, elas confundem liberdade, né? Sim. A escravidão está na minha, está na mente da Renata, está na sua mente. Que você ainda não alcançou aquilo que Cristo realmente realizou com a sua obra no Calvário. Nós falamos a semana passada, Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado para que Deus nos resgatasse como filhos a partir de então. Amém. Amém? Amém. Como filhos adotados. Amém. Então ele suportou todo o pecado da humanidade para que nós pudéssemos agora ter o céu aberto novamente. Amém. O céu fechou para Cristo naquele momento, mas para abrir para nós. Mas nós temos que reconhecer isso na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Então, não tenha dúvida que nós fomos resgatados da escuridão. Amém? Amém. Então é debaixo desse jugo, dessa escravidão, que o inimigo tenta te aprisionar. Que o inimigo tenta impor tarefas, tenta passar situações, transmitir informação para você ficar distante, alienado do quê? Da adoração. Distante do propósito pelo qual nós fomos criados, que é adorar, que é buscar a Deus. Sim. Que é buscar essa intimidade com Deus. Amém? Amém. Vamos agora para 1 Pedro,
2:9. 1 Pedro 2:9. Diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Gente, eu vou ler de novo. Presta atenção nisso. Presta atenção que nós somos. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Há uma passagem semelhante a essa no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Há uma passagem semelhante em que Deus fala para Israel. Mas agora nós estamos falando no Novo Testamento. Nós estamos falando agora essa mensagem para os ímpios. Não mais apenas para o povo de Israel, para os judeus. Deus fala que nós somos nação santa e propriedade escolhida de Deus. Nós, não judeus. Amém? Amém. E nós somos também reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. O que é sacerdote? Nós somos intermediários entre Deus e aquele que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E o que nós temos feito com isso, né? Exatamente. Então, se você mantém-se alienado, se você não busca a Deus, se você não tem intimidade com Deus, você sabe que é povo escolhido? Você pertence ao povo escolhido? Você declara isso quando você acorda? Que eu sou do povo escolhido de Deus? Você declara que é do reino de sacerdotes? Você declara que pertence a uma nação santa? Você sabe quem você é, Você é propriedade exclusiva de Deus? Você sabe disso? Você reconhece isso na sua vida? Ou você continua alienado? Ou você continua se distanciando do propósito para o qual a humanidade foi criada, que é buscar, que é ter intimidade com Deus? É o que a Renata disse. Quantas vezes hoje você buscou esse momento de conexão com Deus? Quantas vezes hoje você orou? Quantas vezes hoje você conversou com Deus? Porque tem um versículo na palavra que fala assim, que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite. Salmo 1, de 1 a 3. Antes, porém, medite na palavra de dia e de noite, porque ela é o prazer. Amém? Amém. Então, nós temos que colocar consciência nisso. Tem um exemplo muito bom, que é o pastor Luciano Subirá, onde o Espírito Santo me moveu para encontrar fundamentos para essa palavra de hoje. Ele dá um exemplo fantástico, que ele comprou um videogame para o filho dele na época, um PlayStation. E quando ele chegava de viagem, antes da aquisição desse presente, os filhos dele esperavam à porta, sabendo o horário que ele chegaria, já para abraçá-lo do tempo de distância, para conectar com o filho, com os filhos. Com o pai, no caso. Isso. Os filhos esperavam o pai para dar aquele abraço fraternal, carinhoso, matar a saudade, Depois que ele comprou o videogame, o PlayStation para o filho dele, ele percebeu que só a filha o esperava quando ele retornava de viagem. E ele chegava em casa, abraçava a filha e chamava o filho, espera aí, pai, espera aí que eu vou passar de fase, eu já desço. E ele passou pela cabeça dele em jogar o presente que ele tinha dado fora. Jogar no lixo. Por quê? Porque o filho dele foi presenteado e estava se distanciando de quem tinha dado o presente. Então, impressionante. Trazendo para o nosso mundo, Deus nos abençoa. De repente com coisas materiais. Materiais, você pede, fruto de oração. Aí você recebe a bênção. E você, qual que é o seu, seu comportamento? Você se distancia de quem te recompensou.
quem te abençoou. Você já tinha pensado nisso? Vamos na palavra de Deus para dar um exemplo semelhante, mas na palavra de Deus? Vamos lá em Lucas 14. Lucas 14, um pouquinho para frente aqui, ó. Eu não marquei aqui, esqueci o versículo. Aqui, ó. Opa. Vocês estão percebendo que ainda nós somos amadores na história da internet, né? Ó, bati 2 vezes aqui. É aquela parábola do grande banquete. Aí você começa aqui e vem para cá pro versículo 18. Começa no versículo 15. Então é Lucas 14, se você quiser anotar aí. Lucas 14, a partir do 15. Boa noite, Bisteca. Seja bem-vindo. Lucas 14, a partir do 15. Diz assim. Ficou paralisado um pouquinho, apareceu aqui baixa conexão. Acho que voltou agora, né? Vamos lá. Fala assim, ó. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Para participar de um banquete, hein, gente? Banquete, hein? Mas todos deram desculpa. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda o outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. É isso aí. Você percebe que 3 exemplos de bênçãos. Um ganhou boi, outro terra. O primeiro exemplo, ele comprou, vamos dizer aqui, uma propriedade. Uhum. Quem já não pediu uma bênção para adquirir uma propriedade? Significa que você adquirindo uma propriedade, você está prosperando. Quem? E o nosso galardeador, que é Jesus, ele atende o seu pedido e você é capaz, tem a capacidade econômica de adquirir uma propriedade. E qual a sua resposta? Você pede desculpa quando ele te chama para participar do banquete. Eu não quero participar não, Deus. Você me deu a propriedade, fez com que eu comprasse a propriedade, mas eu não quero participar. Você me desculpa. O segundo exemplo, nos dias de hoje, comprei trator, né? Tratores para aumentar a produção, né? Porque fala que comprou bois. Naquela época, boi. Hoje, trator. Quer dizer, você consegue ferramentas, você consegue capital para aumentar sua produção. Aumentando sua produção, objetivamente, você vai aumentar também sua renda. Não é bênção? O que a pessoa disse? Desculpa, Senhor. Eu não quero participar do seu banquete. Não posso, não posso, desculpa. O último, a pessoa se casou. Casamento é uma instituição criada por Deus, é bênção. É bênção na vida das pessoas. Instituição criada por Deus. O que a pessoa diz? Desculpa, eu me casei. Então, são bênçãos, são respostas de oração que nós somos agraciados por Deus e a gente pede desculpa para não participar do banquete. E você sabe me dizer o que seria o banquete de Deus? Lembra do início? Ele quer compartilhar a sua intimidade conosco. O banquete aqui oferecido é essa intimidade. Ele oferece a mesa, nós sentarmos do banquete, sentarmos ao lado dele e conversarmos com ele. Amém. Mantermos essa intimidade, essa busca, mas até bênção nos afasta de Deus. Amém? Amém. E você tem recebido bênçãos e tem se afastado de Deus? Ele tem te chamado a participar do banquete e você tem se recusado? Você não busca a Deus, você não busca intimidade, você não lê a palavra de Deus, você não ora, você não vai congregar com as pessoas da sua denominação? O que tem acontecido? E ainda você continua pedindo só a bênção. Você percebe como que nós somos egoístas? Nós nos declaramos cristãos, mas nós vivemos sob os princípios do mundo.
Porque existe na Bíblia 2 tipos de princípio, não existe mais. Ou é o princípio, os princípios de Deus, ou os princípios do mundo. Você está se pautando, você vive na prática que tipo de princípio? Porque falar que é cristão, que vive sobre os princípios de Deus, é fácil. Mas você vive isso mesmo? Nós dissemos aqui agora, acabamos de ler uma palavra, um trecho da Bíblia, que pessoas são abençoadas e mesmo assim elas se recusam de participar, de buscar a intimidade de Deus, com Deus. Amém? Amém. Então, banquete é intimidade e comunhão com Deus. Para a gente encerrar hoje, a reunião de hoje, por favor, Atos 17, 26 e 27. Atos dos Apóstolos. Enquanto o Alexandre vai procurando ali, eu quero dar boa noite para doutora Vanusa, para Daniela, para Lucy que entrou, pessoal que entrou depois, muito obrigado pela presença, viu, gente? Deus abençoe vocês, que essa palavra fale ao coração de vocês, como tem falado ao meu coração. 26 e 27. Atos dos Apóstolos, 17, 26 e 27. É você que vai ler isso. De um homem só, ele criou todas as nações da terra. Então Deus, de um homem só, ele criou tudo, todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. E por meio desse homem só que ele criou todas as nações, o seu propósito era que as nações buscassem a Deus. Amém. Você tem dúvida que nós fomos criados para buscar a Deus? É a palavra dele que diz que um homem foi criado para que o propósito fosse atingido, que era buscar-se o Criador. E nós continuamos ainda colocando obstáculos nesse propósito. Nós continuamos nos distraindo, como nós dissemos hoje, né? Com situações lícitas, até com bênçãos que Deus tem concedido em nossas vidas, e nós temos substituído essas bênçãos no verdadeiro propósito que é buscá-lo. Amém? Amém. Então hoje avalie a sua vida. Faça um retrospecto da sua vida, num curto prazo. O que aconteceu hoje, ontem, até a semana passada? Como que você tem buscado a Deus? Porque se esse é o propósito que foi revelado pelo Espírito Santo nessa reunião hoje, o que tem te impedido de atingir esse propósito? Quais são as distrações que têm sendo colocadas como obstáculo para que isso seja alcançado? Muitas vezes nós somos obstáculos. O que tem te distraído é às vezes dormir, porque você pode orar de manhã. Se você tem um dia, entre aspas, atribulado, acorde mais cedo e busque ao Senhor. A preguiça de ler a Bíblia, um livro com muitas páginas, ou de difícil entendimento, você conta essa historinha para você? Ou os afazeres do dia a dia? Ou como lá na época do faraó, muito trabalho, workaholic, né? Você é fascinado por trabalho, separe um tempo. O casamento, às vezes, a mulher, entre aspas, ou o homem não te dá um sossego, não te dá uma paz de você orar e ler as escrituras, é bênção, mas você tem colocado o casamento em primeiro lugar na busca? Você tem colocado os seus filhos, são importantíssimos, mas tem colocado isso em primeiro lugar? O seu trabalho, o seu sono em primeiro lugar? Gente, nós temos que identificar, nós temos que detectar o que está roubando o nosso tempo, quais são as distrações que nos impedem de buscar a Deus. Amém. Hoje essa palavra é para você se autoavaliar, sentar e perceber o que está te distraindo, o que está tirando o seu foco daquilo que é o mais importante, que é buscar a Deus. Amém. Porque tudo mais será acrescentado, é a sua palavra que diz. Amém. Mateus 6,33. Amém. Buscar Nós temos primeiro o reino e a sua justiça. Então, e não é uma busca assim desinteressada, uma busca cansada. Não. Essa busca tem que ser urgente, tem que ser com alegria. Tem que ser.
tem que ser com disposição. Você tem que ter paixão. garra para buscar a Deus. Não é aquela busca desanimada, eu vou lá cumprir meu deverzinho lá, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar aqui, uma oração meia boca. Não, isso também não vai adiantar nada. Você tem que acordar com alegria, glória a Deus, mais uma noite, mais um dia vencido, para a honra e para a glória dele. Amém. Coloque essa energia que você tem, que está aí dentro de você. Amém. Você precisa apenas descobrir realmente onde ela agir, está. Né? Colocar Exatamente. em prática, decide agir. Então, são duas avaliações: o que tem te distraído, o que tem te impedido e também o que tem impedido você de canalizar a sua energia para buscar a Deus. Com vigor, com disposição, com alegria, com vontade realmente de manter esse diálogo, essa intimidade com Deus. Que isso é o que transforma. Amém. Não é pura e simplesmente você ler 3, 4 capítulos da Bíblia. Não, isso é o primeiro passo. O que realmente transforma é sair, o conhecimento aqui, que é a fé que está aqui, descer para o coração. Ir para o coração. É a fé, é a sua emoção que vai dominar, é a sua emoção. Porque no coração, na mente, nós não conseguimos compreender quem que é Deus. Fica pensando aí quem que é Deus. A nossa mente, ela é limitada. Quando você usa apenas a sua fé da razão, você não consegue alcançar. Mas a sua palavra diz que ele colocou o que é ilimitado no seu coração. O que você tem que fazer? Você tem que crer nisso. Amém. Tem que crer nisso. Por isso que essa busca incessante, essa busca com alegria. Amém? Amém. Eu quero dar boa noite para a Heloísa e para a Helena, que elas estão em todas as células com a gente e às vezes eu esqueço. A Helena, ela é uma colaboradora daqui da nossa casa, ela nos ajuda aqui. Ela é uma cristã fervorosa que ora pra gente. A gente ama muito você, Helena. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. A Helena, a Heloísa, o Gabriel. A Lúcia também pediu oração pela família da irmã dela, né? Maralice, é isso? E a família toda da Maralice que está com Covid. Nós vamos orar após o término da palavra. Amém. Amém? Amém. A Deise também. Gente, pega a chave. Você que está aí batendo cabeça, não sabe para onde ir, você aí está desanimado, até com uma enfermidade, até com uma depressão, pega a chave. A chave é buscar a Deus, se aproximar. Mas assim, no íntimo do você que está com essa tristeza, espanta essa tristeza, leia a palavra de Deus com convicção, peça a Deus sabedoria, peça que o Espírito Santo revele para você a sua direção. A chave é essa. A gente tem que saber o que ele quer. O que ele quer? Ele quer manter intimidade com a gente. E um conselho para quem nunca teve intimidade com a Bíblia, né? Eu falei isso esses dias numa palavra rápida que eu tenho colocado no meu story. Você que não tem intimidade com a Bíblia e não sabe por onde começar, existe um provérbio para cada dia do mês. Comece assim, né, Alexandre? Sim. Comece assim. O provérbio é um livro de sabedoria. Então, comece lendo o provérbio, que você vai se apaixonar. E já já você passará para salmos, para os evangelhos, e daqui a pouco você leu a Bíblia toda. Sim. Então, comece por provérbio. Amanhã é dia 17 de junho. Abra sua Bíblia pela manhã e leia Provérbios 17. Separe o melhor momento, né? Por exemplo, para mim é de manhã. Para mim também. Qual é o momento que você está mais alerta? Qual o momento que você está focado? Qual o momento do dia que você realmente tem energia e tem mais disposição? Esse é o momento que você tem que ler a Bíblia. Esse é o momento que você tem que buscar a Deus. Se você for deixar para a noite, que é o seu pior momento depois de um dia atarefado, com qual ânimo você vai buscar intimidade com Ele? Então o melhor é para Deus já nesse ponto, já nessa escolha. Não que tenha horário para você fazer Sim, isso, não, mas a parte da manhã é o Não, eu estou dizendo primeiro o meu horário, caso, né? O meu caso. Se você puder, já dobre o seu joelho pela manhã ou sente no seu lugarzinho,
né, sozinhos, de preferência, sim. e tenha sua intimidade com Jesus. Amém. Vamos encerrar então? Vamos encerrar. Agradecendo, né? Agradecendo a participação de todos. Muito obrigado. Continue compartilhando essas mensagens que estão disponíveis, né, lá no Instagram e também no nosso canal, O Que Mais Importa, no YouTube. Nosso canal chama O Que Mais Importa, né? Então você compartilhe essas mensagens, compartilhe o nosso canal, que o propósito disso é divulgar a palavra. É divulgar a palavra de Deus. É massificar. É que a palavra de Deus possa transbordar na vida das pessoas. E a gente tem recebido, né, bastante mensagens das pessoas agradecendo, né, isso que a gente tem feito, e isso nos alegra o nosso coração, porque de repente a gente acha que é algo tão pequeno, né? Sim. Como disse o Gabriel hoje. Nossa, hoje nós temos 20 pessoas na célula, né, na reunião de oração. Sim. Pode ser que para muitas pessoas seja pouco, mas para Deus não é. Porque na palavra de Deus fala que uma vida só vale para Deus mais que esse mundo inteiro. Sim. Então, se nós estivermos aqui, eu e o Alexandre, falando para uma pessoa só, e essa pessoa que está aí do outro lado estava triste, deprimida, arrasada, e a palavra de Deus foi semeada no coração dela, para Deus já valeu e para nós também. Porque não é a força do nosso braço. Deus que está aqui, Deus que vai movimentar para 1, para 20, para 100, para 1000, para 1 milhão. É Ele que tem o domínio de todas as coisas. É o Espírito Santo. A partir do momento que eu me decepciono, né? Sim. 1, 20, 100, 500, nisso na verdade eu tô colocando a força no meu braço. Eu tô dependendo da força do meu braço. Não, a minha dependência é de Jesus Cristo. Amém. É Jesus que vai levar essa mensagem para, se for da vontade dele, para milhares e milhões de pessoas. Mas se for para atingir uma só pessoa, se essa mensagem atingir uma única pessoa, essa pessoa ser transformada pela palavra de Deus, aqui não é Alexandre nem Renata, é pela palavra de Deus, já valeu mais eu, do fundo do meu coração, reconheço que já estou satisfeito. Então, independente do número, a gente não trabalha aqui para Cristo por número, porque nós sabemos que não é da força do nosso braço. Amém. Nós entregamos tudo para Deus. Amém. Amém? Eu já quero fazer um convite para vocês. Eu não sei a data exata, mas nós temos 2 pessoas que participarão conosco aí nas próximas lives. Uma é a Catarina Mirza e a outra é a Renata Maia. Elas vão falar um pouco da história delas para vocês. Se eu não me engano, a Renata vai falar sobre sabedoria, que ela tem exposto muito isso nos workshops que ela tem feito. A Renata Maia é uma coach financeira muito abençoada. E a Catarina vai contar o testemunho de vida do que Deus fez na vida dela, né? Amém. Que foi tremendo, não só na vida dela, como do esposo, dos filhos. E eu gostaria que vocês não perdessem. Eu vou avisando vocês aqui as datas, mas eu acredito que a Renata tá com a gente aqui, ó. A Renata tá aqui com a gente. Se prepara, hein, Renata? Trazer aquela palavra abençoada e poderosa, hein? Amém. Se eu não me engano, a semana que vem já é a Renata. É isso, Rê, que a gente combinou? Eu acho que a semana que vem já é a Renata. E aí eu gostaria que vocês, todos que estão aqui na live hoje, compartilhassem, convidassem pessoas para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco através da vida da Renata. Amém. Amém? Vamos. Isso mesmo a data? Não estou enxergando. Estou às quartas-feiras, que responsabilidade. Na quarta que vem. Na quarta que vem. Amém. Amém. Olha lá, semana que vem. Então, semana que vem, nós vamos providenciar um convitinho, né, Rê? Vamos providenciar um convitinho para que a gente possa convidar mais pessoas para ouvir a palavra. Amém. Vamos encerrar, então. Não esquece de orar pela vida da Maralice e a família dela. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Amém. E nós aprendemos hoje, nessa reunião de oração, que as suas bênçãos, por motivo nenhum, pode nos distrair.
As suas bênçãos não podem substituir o que é mais importante, Senhor, Amém, Jesus. que é buscar a Deus, buscar a sua intimidade, Senhor. Sua presença. Que essa palavra hoje, Senhor, possa realmente transformar e trabalhar nos corações de todas as pessoas, Senhor, que mantiverem contato com ela, Senhor. Amém. Porque quem age no fundo, a gente sabe, é o Espírito Santo, Obrigado, Senhor. Espírito Muito Santo. obrigado, Senhor, pela vida de todas as pessoas que participam ao vivo dessa reunião de oração e por todas as pessoas que serão atingidas. E eu tenho convicção que serão impactadas, Senhor, Amém. recebendo informação, sabedoria e conhecimento para que possam transformar as suas vidas, Senhor. Amém, Jesus. Abençoe todas as orações, os pedidos aqui, Senhor, colocados para a gente, seja expressamente ou de maneira oculta, Senhor, mas o Senhor sabe do desejo do coração de cada um aqui, Senhor, como nós anunciamos hoje na sua palavra, Amém, Senhor. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe A vida da Maralice, da Maralice, dela, da família, irmã da Lucy. a família, essa família, Senhor, que infelizmente foi acometida por doença, pelo coronavírus, mas Deus está no controle de tudo. Nós cremos, Deus sabe Jesus. de todas as coisas e quando nós confiamos nele, ele é a nossa fortaleza, independente das circunstâncias. Amém. Pedro descobriu isso ao atravessar o mar sobre as águas. E no momento que ele desviou seus olhos, desviou a atenção de Jesus, ele começou a afundar. Mas naquele momento Jesus estendeu a mão, ele mais uma vez confiou em Jesus e passou novamente a andar sobre as águas. Amém. Que nós tenhamos essa fé de Pedro, essa fé que realmente faça com que a gente se mova de acordo com o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Continue nos abençoando grandemente, Senhor. Abençoe nós como família, como casal. Amém. Abençoe todos os nossos parentes. Abençoe os nossos projetos. Abençoe os projetos das pessoas que estão aqui, Senhor. Sim. Abençoe todas as atividades, todas as profissões. E por mais às vezes que nós não damos importância, o Senhor dá importância. É verdade. Porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Muito Jesus. obrigado, Senhor, pelo primeiro amor e por nos ensinar que o Senhor é amor. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação de todos, que todos continuem sendo abençoados por esse poder maravilhoso que o Espírito Santo nos concede. Amém. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado, então, gente. Tenham todos uma ótima noite, um excelente restante de semana, que todos possamos colocar em prática, que nós não podemos desviar e nem nos distrair. O alvo é buscar a intimidade e buscar a Deus. Amém? Amém. Grande abraço e até a próxima quarta-feira com a Renata Maia, se Deus assim permitir. Amém. Tchau! Boa noite, Ana Carolina, que eu falei que vou lembrar você toda quarta da célula. Boa noite, Carol, a Débora Trevelin. Boa noite a todos vocês que entraram depois. A Sônia, Deus abençoe vocês. Ótimo restinho de semana e até quarta que vem, se Deus quiser. Quem perdeu aqui entrou no fim. Daqui a pouco guarde uns minutinhos que essa reunião será disponibilizada no IGTV e no nosso canal do YouTube, o que mais importa. Mais uma vez, um grande abraço e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.